Atenção, ouvintes da Portal FM, para o top de 5 segundos. Começa agora, na Portal FM 104,3, Portal Notícias. As principais informações do Brasil, do mundo e de Livramento e região. Portal Notícias no ar. A informação com credibilidade. Entrevistas, reportagens, debates. Portal Notícias. Alô você, boa tarde, são 12 horas mais 2 minutos, hoje terça-feira, 2 de janeiro de 2024, está entrando no ar o Portal Notícias, agilidade na informação. Lembrando que você liga e participa ao vivo com a gente. Para isso, anote aí o nosso telefone 7734441043 ou acompanhe através do site radioportalsudoeste.com.br. Portal Notícias, apresentação Alberto Lopes, Luiz Brito e Emanuel Fernandes. Emanuel Fernandes, Luiz Brito, boa tarde. Boa tarde, Alberto Lopes, boa tarde, Luiz Brito, a você, amigo ouvinte, muito obrigado pelo carinho da audiência. Muito boa tarde pra você, Alberto, boa tarde pra você, Emanuel, pra você, ouvinte, é claro, bom almoço e um feliz ano novo pra todos. Portal Notícias informa o tempo e a temperatura. Informações do Instituto Clima Tempo apontam que Livramento de Nossa Senhora e boa parte da região registra nesta terça, portanto, sol com algumas nuvens, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Temperatura mínima, segundo o Clima Tempo, de 21, máxima de 28 graus, com volume aguardado de 15 milímetros. Portal Notícias e as manchetes do dia. Matéria do dia: coronavírus, novas infecções aumentam o risco de Covid longa, diz estudo. Saque aniversário do FGTS em 2024 já está disponível. 3 crianças morreram afogadas em menos de 24 horas na Bahia. Bahia tem 5 municípios reconhecidos pela eliminação da transmissão vertical de HIV ou sífilis. PM apreende 5 quilos de maconha e arma com 2 homens em Guanabi. A ANEEL mantém bandeira verde nas contas de luz em janeiro de 2024. Acidente em Teixeira de Freitas deixa uma morte e 9 pessoas feridas. Covid e depressão, entra em vigor nova lista de doenças do trabalho. Celular Seguro atinge marca de 1 milhão de usuários cadastrados. Bahia é o estado que mais registra. Botijão de gás ficará mais caro em 2024. Mãe e filhos brumadenses perdem a vida em acidente fatal na BR-116. Homem de 29 anos morre após colisão frontal entre motocicleta e Guanabi. Lula sanciona a lei que regulamenta apostas esportivas. 4 homens são presos com drogas e simulacros de armas em Macaúba. E mete alerta que ano de 2024 começa com chuva para toda a Bahia. Essas e outras notícias você fica sabendo aqui. E agora, no seu, no meu, no nosso Portal Notícias. A notícia em tempo real, na Portal FM. Portal Notícias. Matéria do dia. Matéria do dia.
Embora agora a maioria dos casos de coronavírus permaneça com leve ou assintomático, pesquisadores alertam que isso não elimina o risco de Covid longa, pelo contrário. Estudos feitos ao longo do último ano mostram que o risco de uma pessoa desenvolver sequelas da condição aumenta a cada nova infecção pelo coronavírus. Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, o epidemiologista Benjamin Bauer e colegas acompanharam os dados de saúde de 138.818 pessoas ao longo de 2 anos. Todos os participantes eram veteranos do Exército Americano com histórico de infecções pelo coronavírus. Ao analisar os dados, os cientistas descobriram que, na reinfecção, os pacientes apresentavam risco aumentado de Covid longa em múltiplos sistemas do organismo. Foi constatado que os efeitos adversos para a saúde decorrentes de 2 infecções são piores do que uma, e 3 infecções são piores do que 2. O resultado foi publicado na revista Nature Medicine em agosto de 2023. A Covid longa é caracterizada pela persistência ou desenvolvimento de novos sintomas por mais de 4 semanas após o início da infecção. Mas 200 sintomas já foram relacionados à condição, incluindo fadiga, falta de ar, dor no peito, perda de olfato e disfunção cognitiva, além do maior risco de desenvolver problemas crônicos. A Covid longa pode afetar qualquer pessoa exposta ao coronavírus, independentemente da idade ou da gravidade dos sintomas apresentados durante o quadro de Covid-19. Os efeitos adversos para a saúde após 2 infecções foram piores do que uma e 3 infecções piores do que 2. De acordo com os pesquisadores, isso significa que a Covid longa é cumulativa. O estudo também registrou casos de doença arterial coraniana, falência cardíaca, coágulos sanguíneos, batimentos irregulares e embolia pulmonar. Sem ter o nome definitivo, o conjunto de sintomas que continua após a cura da infecção pelo coronavírus é chamado de síndrome pós-Covid, Covid longa, Covid persistente ou Covid prolongada. Denominam-se Covid longa os casos em que os sintomas da infecção duram por mais de 4 semanas. Além disso, alguns outros pacientes até se recuperam rápido, mas apresentam problemas a longo prazo. Um dos artigos mais recentes e abrangentes sobre o tema é de um grupo de universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia. Os pesquisadores selecionaram as publicações mais relevantes sobre a Covid prolongada pelo mundo e identificaram 55 sintomas principais STOC. Entre os 47.910 pacientes que integraram os estudos, os 5 principais sintomas detectados foram fadiga, dor de cabeça, dificuldade de atenção, perda de cabelo e dificuldades para respirar, jet emergency. A Covid prolongada também é comum após as versões leve e moderada da infecção, sem que o paciente tenha precisado da hospitalização. Cerca de 80% das pessoas que pegavam a doença ainda tinham algum sintoma pelo menos 2 semanas após a cura do vírus. Matéria do dia. Matéria do dia. Ok, 12:10. Realmente hoje, né, começando o ano e resumindo, essa Covid nunca vai nos deixar. Infelizmente, sempre vai aparecer alguma coisinha relacionada a ela. O bom é que hoje aprendemos a conviver com ela, né? Graças a Deus, não sei. Você teve Covid? Nunca peguei, graças ao meu bolso. Eu achei que teve por causa do cabelo, quase não tem, pensei que tinha caído tudo. Não, se eu tivesse pego Covid, o cabelo tivesse caído, eu tava igual a cabeça de Manel.
Já tinha ficado carequinha. Eu, particularmente falando, tive Covid e o cabelo caiu quase tudo na época. Você lembra, né? Lembro. Deu uma queda de cabelo virada na Só que eu fui lá no Dr. Fred e ele falou, olha, utilize Monessa. Aí agora pronto, né? Emanuel, você pegou Covid? Não peguei Covid, não. E nela lhe pegou, né? E nem ela me pegou. Eu vou mentir, não. É período do Covid, acho que até hoje eu peguei de lá pra cá. Depois do Covid, eu peguei ano passado uma gripezinha que eu peguei eu acho que na umas época chuvas. da Covid, eu acho que na época da Covid você deve ter pego também, só que não fez muito efeito porque você se higienizava tanto por fora como por dentro. Graças a Deus. Não, eu sempre tive cuidado, eu sempre tive uma alimentação balanceada, eu sempre comi muita verdura, muitas frutas, consumi bastante vitamina C, cerveja também, não faz mal. Mas aquela coisa, né? Mas eu acho que o remédio, pelo menos pra mim, né? E pra alguns aqui em Livramento, quem passou foi Nelson Beatão, que no início da Covid, enquanto os comércios estavam fechados, tava eu e Major Celino, passamos por lá, e ele abriu, e inclusive tem até um vídeo nas minhas redes sociais. Qual é o remédio ou não? Vou passar aqui agora. Aí tá até nas minhas redes sociais, quem procurar aí no Facebook, Instagram. Fala o nome do remédio, moço, pelo amor de Deus, eu já tô curioso aqui pelo Senhor Jesus. Não, ele botou lá, sabe o quê? Uma pinga com alho. E falou, esse aqui é o remédio pra Covid. Eu que não bebo, eu tomei 2 talagadas e não peguei. Não bebe? Não bebo. Na realidade, a Covid, né, quando ela veio no primeiro momento como pandemia, né, aí houve toda aquela movimentação, aquela coisa toda de vacina e blá blá blá, e tudo bem. Só que a Covid, na realidade, é um vírus que veio para ficar. E hoje ele já não é mais, já é endemia. Então, quando você tem um sintoma de uma gripe forte, né, você vai ser diagnosticado, né, até mesmo sem fazer o teste, mas isso aqui é uma Covid. Mas, obviamente, tem que se observar a questão respiratória, porque se passa a ter problema respiratório, ela veio com mais força sobre aquela pessoa ou várias pessoas. Mas aí, hoje ela não está como pandemia, ela está como endemia, pelo menos é o que foi dito, né, pelos órgãos de saúde, que a Covid vai permanecer, porém como endemia. Cada estado, cada município cuidando da Covid, da forma como ela vai se apresentando ou acometendo as pessoas. Detalhe, em alguns locais com aumento de casos, né? Principalmente na Bahia. Mas aquele detalhe, já não mais com aquela preocupação de UTI, de entubar, vai se tratando, né? Com alguns medicamentos a pessoa vai melhorando. Principalmente a vacina, né? Aí não sei. Questão de vacina, não vai entrar nesse mérito, não. Eu acho. Tô fora desse mérito. Graças a Deus. Eu tomei até a 4ª, não tomo mais. Tô fora desse mérito de vacina aí. Não tomo mais. Não tô desestimulando quem queira tomar, não. Quem quiser tomar, que tome. Agora falando, eu, Alberto Queiroz Lopes, não tomo mais. Lá em casa nem eu, nem minha esposa, nem minha filha. Olha, PM apreende 5 quilos de maconha e arma com 2 homens em Guanambi. O 17º Batalhão de Polícia Militar, o BPM, apreendeu 5 quilos de maconha e um revólver calibre 38 na cidade de Guanambi, na região sudoeste da Bahia, no último sábado 30. Uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional Seto, durante rondas no bairro Beija-Flor, recebeu denúncia de populares de que 2 homens em um veículo Monza branco estariam traficando drogas em bares locais, exibindo arma de fogo. Um dos acusados, um homem de 40 anos com as características apontadas na denúncia, foi visualizado pelos policiais militares na rua José Francisco Marquezine Nunes, ao lado do posto de saúde. Ele foi abordado e revistado, sendo encontrado em seu poder uma certa quantidade de substância análoga à maconha. Durante busca no interior do veículo, a guarnição do Seto localizou um revólver marca Taurus calibre 38. Com uma munição não deflagrada. Na continuidade da ação policial, o segundo acusado, um homem de 21 anos, foi alcançado no distrito de Seraíma.
Ambos foram presos em flagrante. Durante a ação, a PM apreendeu 5 quilos de substância análoga à maconha, um celular LG, R$410,30 em espécie e um revólver calibre 38 com numeração suprimida e uma munição não deflagrada. Um isqueiro, 2 baterias Samsung, um óculos, um deschavador, uma balança vertical, uma balança de precisão e um veículo Monza. Os homens e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Guanambi para adoção de medidas cabíveis. Tá aí a polícia aí, né, mesmo no feriado aí de fim de ano, ao contrário de muitos que descansaram, eles trabalharam aí arduamente. E parabéns, que estão fazendo um belíssimo trabalho, principalmente na região lá de Guanambi. Que se não fosse, né, a ação mais enérgica por parte da polícia, a bandidagem já tinha tomado conta e a criminalidade também. Olha, fato lamentável, mas que todo ano, todo início, fim de festa, de virada de ano, verão, sempre a gente vê as mesmas matérias. 3 crianças morreram afogadas em menos de 24 horas na Bahia. A Bahia teve ao menos 3 casos de afogamento de crianças entre o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. 2 casos ocorreram na cidade de Feira de Santana e o terceiro ocorreu na cidade de Itabuna, no sul do estado. As informações são do G1. No caso registrado da segunda-feira, primeiro em Feira de Santana, a vítima foi uma criança de 7 anos. Ela tomava banho com a família no rio Jacuípe, quando foi encontrada submersa. A criança chegou a ser socorrida e levada para a Policlínica do Tomba, mas não resistiu e morreu. Já no domingo 31, também em Feira, um corpo de uma criança de 2 anos foi encontrado ao lado de uma piscina no interior de uma casa desocupada no bairro Paraguai. A Polícia Civil investiga a morte da menina. Não há informação de como a menina teria chegado no local. O terceiro caso ocorreu em Itabuna, no sul do estado. Um menino de 2 anos, identificado como Henrique Gabriel Bispo Santos, foi encontrado morto em um tanque nos fundos da casa onde vivia com a família no bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU chegou a ser acionado, mas a criança já estava morta. A mãe da criança, de 18 anos, foi levada ao local pela Polícia Militar. Não há informações sobre as circunstâncias da morte do menino. A Polícia Civil vai investigar o caso. Do lado de fora da casa, uma multidão se concentrou para acompanhar o trabalho do Departamento de Polícia Técnica. A mãe da criança foi ofendida com gritos por vizinhos. Matéria lá do nosso site, Rádio Portal Sudoeste.com.br. Na minha opinião, a maioria desses casos são negligência, nada mais. Como é que uma criança de 2 anos vai parar dentro de um tanque? Falta de cuidado, né? Descuido. Agora a idade da mãe, 18 anos. Pelo amor de Deus. Se ela tá com 18, a criança tem 2, provavelmente a criança aí ficou grávida com uns 15 a 16 anos. A criança que era pra ficar quieta, eu nem vou nem falar. Não, a criança que era pra estar estudando, tava fazendo bebê. É difícil, viu? Meu Deus do céu, o mundo tá de cabeça pra baixo. Literalmente. Aliás, né, essa zorra é de cabeça pra baixo mesmo, que é redondo. Fala nisso, uma hora dessa a gente tá por cima ou tá por baixo? Porque se a terra é redonda, as coisas que tá em cima não caem. E as que tá pra baixo não sobem. Deveria subir, né? É só você aderir a ideia de que a terra é plana. Resolve o problema. A plana ou é redonda? Eu acho que a terra é... Rapaz, é umas coisas que não, se a gente parar e fica doido. Muita gente acredita que ela é plana. Existem os terraplanistas e existem os globalistas, né?
São pessoas que defendem veementemente que a Terra é plana. E existem os globalistas. O mar, porque o mar não vai parar em outro lugar, quando a Terra vai virando. É que não, né? Não, vai jogando nego. Não, é os trabalhos do capeta. Mas existe o grupo dos terraplanistas e os globalistas. Se você sentar e conversar com um terraplanista, ele vai, se você não tiver, ele vai te convencer que a Terra é plana, da mesma forma que o globalista também. Lascou. Então agora você não sabe em que posição você está. Você está embaixo, você está em cima, você tá na beiradinha da Terra para cair no vácuo. No precipício. E tão não, o mundo, se a gente for parar, a gente endolha. E tem gente que não acredita em Deus, né? É. A natureza é perfeita. Olha, mães denunciam violência obstétrica no Hospital Senhora Santana, em Caetité. Mães que tiveram filho no Hospital Senhora Santana, em Caetité, na região sudoeste da Bahia, denunciaram terem sofrido violência obstétrica durante o parto. De acordo com Hora da Fofoca, Emília Santos Prates disse que perdeu o seu filho após descaso da unidade hospitalar. A mãe deu entrada na unidade de saúde no dia 24 de dezembro, portanto, já aí no final, aproximando o final do ano, mas foi atendida apenas por enfermeiras, pois não tinha médico de plantão. Como não havia passagem para o bebê, Emília contou que foi realizado um parto forçado. Ela foi transferida do local depois do parto para realizar uma cirurgia de 4º grau no Hospital Geral de Guanambi. A mãe do pequeno Rai, diagnosticado com paralisia cerebral, Juliana afirmou que teve uma gestação normal. 3 dias antes do parto, realizou uma ultrassom morfológica, onde ouviu que estava tudo bem, abre aspas. Na época da entrada na Senhora Santana, por volta das 23 horas, e fiquei até as 9 horas do dia seguinte, perdendo muito líquido. Dizia para eles que não estava sentindo dor, e eles diziam que eu precisava sentir dor, fecha aspas, comentou a mãe. Na troca de plantão, a enfermeira percebeu que os batimentos de Rai estavam caindo muito, ou seja, da criança estavam caindo muito, abre aspas. Momento em que eu fiquei desesperada. Minha mãe pediu para chamar um médico para fazer uma cesariana, porém ela disse que não havia médico na unidade, fecha aspas, disse, portanto, aí a mãe dessa paciente lá. Diante da situação, ela foi encaminhada para o HGG, onde teve o bebê por meio de parto induzido. Em nota, a Fundação Senhora Santana confirmou o óbito fetal ocorrido em suas dependências devido à distorcia do ombro em trabalho de parto. A unidade destacou que, durante o parto, houve a saída da cabeça do feto, porém, foi identificada parada da progressão com impactação dos ombros na pelve, complicação conhecida como distorcia no ombro. A unidade informou que a paciente estava sendo acompanhada por uma enfermeira especialista, momento em que foi acionado um médico, o qual realizou as manobras previstas. Então tá aí, lamentável o fato, né? De saber que existem hospitais onde no momento de uma necessidade para salvar a vida de uma criança, e não tem o médico, a enfermeira, ela é especialista, mas ela não sabe fazer uma cesariana, e o que essa mulher precisava era de uma cesariana, porque quando aqui é citado que não tinha abertura para a criança passar, porque é conhecido como trajeto ósseo. No trajeto ósseo, a criança não tinha, a mãe não tinha abertura proporcional para que a criança pudesse nascer. Conclusão: a criança apenas conseguiu passar a cabeça, os ombros não tinham como ir, ou seja, era uma cesariana, né? E deveriam ter visto isso durante o período que foi feito todo o pré-natal, né? Deviam ter verificado esse trajeto ósseo
né, dessa paciente para que ela pudesse ter o filho tranquilamente. Isso não aconteceu. Conclusão aí, o hospital emite uma nota dizendo que destacou que teve esse problema todo, teve o óbito, né? E a enfermeira era especializada, só que foi especializada, mas ela não é formada em medicina, ela não é uma médica para fazer cirurgia, ela é uma enfermeira, ela fez o que pôde, né? Aí do que deu, no que deu, antes tivesse encaminhado essa paciente logo para o hospital para fazer uma cesariana. Então tá aí, denúncia de violência obstétrica no Hospital Senhora Santana em Caetité. É lamentável, Alberto. Agora eu gostaria de saber desde quando enfermeira, mesmo sendo especializada, é autorizada a fazer parto cesariano. Não, cesariano não pode, é só o médico. Porque, meu irmão, pelo amor de Deus. É uma cirurgia e é uma cirurgia muito delicada. Muito delicada. Eu falo porque minha esposa, ela fez o pré-natal todinho. E quando foi para ter minha filha, foi obrigado a fazer uma cesariana. Justamente. Esperava ser normal e acabou precisando fazer uma cesariana. Justamente o que aconteceu aqui. A mulher fez até uma morfológica, uma ultrassom morfológica, tá tudo ok, mas no momento do parto inverteu-se tudo, já não é mais normal, é uma cesariana. Cadê o médico? Não tem médico na unidade. A enfermeira entra em ação para poder tentar fazer alguma coisa. Aí é um belo de um processo em cima do hospital. Porque a criança entrou em sofrimento de parto, a mãe também sofrendo, e acabou essa bagaceira toda aí. O trauma vai ficar na mãe. Pegar um bom advogado aí, causa ganha 100%. 100%. Olha, saque aniversário do FGTS em 2024 já está disponível. Os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, aos poucos começam a ter acesso à cota de 2024. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Os cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque a partir desta terça-feira 2. De acordo com a Agência Brasil, criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano no mês de aniversário. Em troca, o trabalhador não poderá sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, apenas a multa rescisória. O governo pretende mudar essa regra e permitir o saque do saldo total da conta das demissões sem justa causa, como ocorre com quem não aderiu ao saque aniversário. Em dezembro, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que pretende enviar até março o projeto de lei com as alterações. Segundo o balanço mais recente da Caixa Econômica Federal, divulgado em setembro, cerca de 32,7 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário. Deste total, 16,9 milhões contrataram o financiamento usando esses recursos como garantia. Até agosto, o total emprestado pelos bancos nessa modalidade somavam 111,4 bilhões de reais. O período de saque começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Quem tiver alguma dúvida, acesse aí radioportalsudoeste.com.br e confira lá no nosso site. Olha, a ANEEL mantém bandeira verde nas contas de luz em janeiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou na última sexta-feira, 29, que no mês de janeiro a bandeira tarifária será verde. Dessa forma, os consumidores não terão custo extra nas contas de luz. De acordo com a agência, a continuação da bandeira verde no início do ano, é porque as condições favoráveis de geração de energia permanecem. Há 21 meses, o país tem adotado a bandeira verde após o fim da escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. As informações são da
Agência Brasil. Tá aí, né? Graças a Deus, pelo menos uma boa notícia no início do ano, né? Bandeira verde. E o consumo só aumentando, porque o calor tá demais. Agora, engraçado, né? Previsão para chuva e o termômetro marcando 30 graus. É brincadeira. A operação das polícias da Bahia e de São Paulo alcança homicida na capital paulista. Um homem com passagem por latrocínio colocado em liberdade no mês de outubro e que participou de um assassinato no dia 18 de dezembro do ano passado, né? Na cidade de Campo Formoso, foi localizado na sexta-feira 29 em ação integrada das polícias da Bahia e de São Paulo, equipes baianas de Força Integrada de Combate ao Crime Organizado localizaram o criminoso na capital paulista. Ele foi cercado e capturado em uma unidade da Polícia Civil de São Paulo. O mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Campo Formoso foi cumprido. O homicida passará por audiência de custódia em São Paulo. Aí vem a tal da audiência de custódia, né? Esse aparato todo aí das polícias baianas, da Polícia Paulista, da Força Integrada de Combate ao Crime da Polícia Baiana também, e todo esse aparato vai pegar esse homicida e aí ele vai para audiência de custódia e, né, a essas alturas do campeonato ele já deve ter saído pela porta da frente da delegacia para qual ele foi levado. É lamentável, mas é assim que funciona a coisa, é assim que a banda toca aqui nesse nosso país. Lamentavelmente, seu Alberto Lopes, a audiência de custódia é um troço complicado, seu Alberto. Esse aí é o famoso alguém leva dinheiro. Alguém leva dinheiro. Ai, viu? Tá difícil. Capital do Minério tá muito boa não, né, seu Luiz? Na hora do zap a gente traz aí, né? Daqui a pouquinho, viu? Olha, homem de 29 anos morre após colisão frontal entre motocicletas em Guanambi. Um homem de 29 anos, identificado como Emerson Alain Moreira, morreu após um acidente de trânsito na cidade de Guanambi, na região sudoeste da Bahia. Segundo informou a Superintendência Municipal de Trânsito, SMTran, o sinistro foi registrado na Avenida Governador Valdir Pires, por volta das 20h20. Duas motocicletas se chocaram frontalmente. O SAMU 92 foi acionado para socorrer as duas vítimas. Emerson morreu dentro da ambulância. Já a condutora da bis, identificada como Edila, de 24 anos, foi levada para o Hospital Geral de Guanambi, o HGG, apresentando ferimentos no rosto. Na unidade, a mesma foi submetida a exames de tomografia e segue internada. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou a perícia no local. O corpo de Alan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML em Guanambi para ser necropsiado. A Polícia Civil investiga o caso. Ok. Olha, botijão de gás ficará mais caro. O ano promete começar com reajuste no gás de cozinha, caso o presidente Lula não renove a política de isenção de PIS/COFINS, que vence após 3 anos de vigência. O botijão de gás terá reajuste. Cálculo do Sindigás, que representa as distribuidoras de GLP, o gás liquefeito de petróleo, apontam para um aumento de R$167 por tonelada de insumo, caso os tributos federais sejam retomados. Para os consumidores, serão cerca de R$2 a mais no botijão de 13 quilos. No GLP vendido para empresas e indústrias em vasilhames de maior porte, o aumento pode chegar a 30%. No início do governo Lula, o Ministério da Fazenda avaliou a possibilidade de retomar os impostos federais sobre o GLP, porém recuou da medida por temer o impacto logo no início da gestão. Outro impacto no gás de cozinha virá em fevereiro, com aumento de 12,5% decorrente do reajuste de ICMS. A medida foi anunciada pelo CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, em
outubro e atinge todos os combustíveis, como gasolina e etanol, por exemplo. As distribuidoras já pediram ao governo que a política de isenção seja mantida. A reoneração do GLP afeta as famílias brasileiras, mas também bares, restaurantes e padarias. O Ministério da Fazenda não se manifestou até o momento. E resumindo, não foi aí revogado. Já começou a valer a partir de ontem, dia 1º de janeiro. Muito de bem. 2024. Os senhores passaram a previsão do tempo, mas eu tenho aqui uma matéria, seguinte, olha, o INMET alerta que ano 2024 começa com chuva em toda a Bahia. Se for sair, leve um guarda-chuva. Na Bahia, o ano 2024 começa com previsão de fortes chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, você vai ter que sair com guarda-chuva porque as chuvas, elas estão chegando. As informações são do G1 Bahia. O alerta vale para regiões Sul, Centro-Sul, Vale São Franciscano, Centro, Norte e Oeste do estado. Em Barreiras, uma das cidades do Oeste, a expectativa é de pancada de chuvas já nesta segunda-feira, no caso ontem, com raios, trovoadas e ventania. Os ventos podem chegar a 60 km por hora. O extremo sul, onde diversos famosos curtiram festas de Réveillon nos últimos dias, também deve ser afetado com chuva ao longo da semana. Já na capital baiana, o maior volume de chuva é esperado entre quarta-feira, dia 3, e quinta-feira, dia 4, conforme acrescenta aí a Defesa Civil de Salvador. A média estimada é de 20 a 40 milímetros por dia. Há risco de alagamentos e deslizamento de terra. Esse aumento do índice pluviométrico é justificado pela ocorrência de alguns dos principais sistemas meteorológicos típicos do verão neste mês de janeiro. De acordo com o INMET, trata-se da zona de convergência intertropical do cavado, do Nordeste, vórtice ciclônico de altos níveis e da formação de uma provável zona de convergência do Atlântico Sul. O fenômeno impacta ainda os outros 8 estados do Nordeste do Brasil. Portanto, se tudo isso aqui se cumprir, teremos muita chuva, também ventanias, trovoadas, mas que venham as chuvas. Não é isso, senhores Alberto e também Luiz? Infelizmente ou felizmente, teremos chuva. Seria bom se fossem todas as cidades da Bahia, mas creio eu que a previsão pro El Niño, se eu não me engano, acho que até abril, Luiz? Começou a perder força já. El Niño começou a perder força e por isso a tendência segundo os cientistas, é que essa previsão para chuva nos próximos dias, principalmente nesse mês de janeiro, em toda a Bahia, deva ser concretizada. Principalmente aqui na nossa região. Eu também inclusive em Livramento, com possibilidade de chuvas aí durante os próximos 13, 15 dias aí, se não passar realmente muita água, viu? Não só o Livramento, a matéria que a gente fez a semana passada, eu não sei se você trouxe aqui no programa ou se não, mas todos os municípios da região estão com volumes aí acima da média nesse início de janeiro, Inclusive aqui estão lá no nosso site da matéria, como por exemplo Dom Basílio 198 milímetros, Brumado aí 191, Paramirim é o recorde 211, Rio de Contas tem 200 milímetros e Jussiape aí 204 milímetros. Só por essa quantidade de milímetros aí, a nossa região já pode botar a mão pro céu e agradecer. Exatamente. Porque vai chover em todo o entorno. Torcer para que caia também, Por exemplo, aqui, Livramento. Todos bonitos. Livramento faz parte aí, faz divisa com todos eles. Isso. Faz divisa com todos eles. E se você for olhar aqui, todos os municípios têm um volume aí estimado de quase 200 milímetros, algum passando de 200 milímetros, como é o caso de Paramirim. E Jussiape também. Senhores, me permitam fazer só uma correção aqui. Quando nós voltamos do intervalo, eu anunciei 13 horas. É 12 horas e 59 minutos, gente. Já tá doido pra encerrar o 12h59, tá bom? Permitam essa correção. E também é o seguinte, todas as matérias que nós que estamos passando aqui, está lá no nosso site, radioportalsudoeste.com.br. Quer ver doido pra passar a hora foi ontem. A gente falando ao vento. Falando ao vento. Ao vento? Ao vento. Audiência. Tá ouvindo rádio ontem?
Você Isso tem é ideia? mentira, rapaz. Isso é fake news. Se meta não que eu vi o Ibope. Tava ligadinho aqui o aparelho aqui, marcando tudo. Não. Feriado, meu irmão. Dia 1º, o povo tá de ressaca ou tá curando a ressaca em festa. Em festa. Ontem, pra você ter ideia, não teve o Bom Dia Bahia, não teve o Bom Dia Brasil. Tudo filme reprisado da Globo. Tudo filme reprisado. Olha, jovem de 27 anos é encontrado sem vida dentro da sua residência em Brumado. Um jovem de 27 anos, identificado como Moisés de Souza Santos, foi encontrado morto dentro de sua residência nesta segunda 1º, na rua Valtária Meira Sertão, bairro Malhada Branca, em Brumado. Segundo informou o 24º Batalhão de Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a guarnição foi acionada por volta das 6 horas e, ao chegar no local, já encontrou Moisés sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou a perícia no local. O corpo de Santos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML de Brumado para ser necropsiado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Alguns grupos aí, né, de Instagram já colocaram aí, né, que ele tinha tirado a própria vida, né? Mas estamos no aguardo aí de informações oficiais, certo? Porque aqui nós não trabalhamos com suposições. Polícia Rodoviária Federal prende homem por tráfico de drogas em Vitória da Conquista. Na última sexta-feira, 29, a Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de mais de 7 quilos de maconha e 200 gramas de crack em um ônibus interestadual. O responsável pelo entorpecente também transportava 2 aves silvestres em condições de maus tratos. Os policiais realizavam fiscalização de combate à criminalidade no quilômetro 830 da BR-116, trecho do município de Vitória da Conquista, quando abordaram um ônibus que seguia de Campinas, São Paulo, com um destino final à cidade de Santana do Ipanema. No decorrer da fiscalização, a equipe identificou uma mochila que exalava um forte odor de maconha. Ao inspecionar a bagagem, foram encontrados 9 tablets de maconha e uma fração de tablets de crack, no caso 200 gramas, né? Como foi citado. Questionado, o responsável pela mochila informou que recebeu a bagagem na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, e que receberia R$500 para transportar até a cidade de Olhos d'Água. O homem também transportava 2 aves de espécie canário da terra em uma pequena gaiola. Sobre as aves, ele afirmou que foram compradas em uma feira e que pretendia criá-las em sua cidade natal. Os animais foram encaminhados para o CETAS, Centro de Triagem de Animais de Vitória da Conquista, sendo confeccionado o termo circunstanciado de ocorrência referente. Configurado o crime de tráfico de drogas, o homem foi preso em flagrante delito, foi encaminhado com a droga à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis, né? E vamos torcer que ele fique um tempo na cadeia. E o interessante aqui é que ele disse o seguinte: enquanto as drogas eu ia receber R$500. Agora a questão da árvore aí, do pássaro silvestre, eu estava levando para criar. O cara estava levando o pássaro dentro de uma gaiola que não cabia nem o pássaro direito e estava dizendo que queria criar. Agora imagina, agora esse pássaro estava junto com a maconha? Já estava doidão. Já tava pra lá de Marrakech. Tava doidão, tava. Daqui a pouco o pássaro ia pensar que era um dragão. Se toca um Bob Marley pra esse pássaro. E agora ele virava um dragão. Só faltou perguntar, o policial perguntar pra você: qual é o nome do pássaro? Bob Marley. Brincadeira, rapaz. O cara ia responder, não sei o nome do pássaro, não. Sei que ele curte Bob Marley nesse momento. Nesse momento ele está curtindo Bob Marley. De boa. Você vê que, olha, o odor tava tão forte que a polícia não precisou nem botar cão farejador para a polícia. Imagine o coitadinho que tava lá dentro preso junto com ela. Pra tu ter ideia, né? Jesus. Mas, Alberto, eu trouxe essa matéria aqui antecipadamente, mas você deixou uma matéria aí em aberto para trazer. Olha, prefeito de Dom Basílio defende criação de consórcio com parques de energia renovável.
Visionário, prefeito da cidade de Dom Basílio, Roberval de Caçameira, do PL, quer criar na região um consórcio de energia renovável. Enquanto o presidente do consórcio da Bacia do Paramirim, o prefeito já havia pleiteado a criação de uma usina de energia solar para a redução dos gastos públicos com energia. Ao site Achei Sudoeste, o gestor disse que hoje Dom Basílio possui grande potencial eólico e solar, assim como outros municípios da região. E sua intenção é criar um consórcio para fortalecimento dessa cadeia. Minha ideia é que a partir de 2024 eu comece a visitar os municípios que têm energia renovável e nos mobilizarmos para que a gente possa criar um consórcio de municípios. Todos os municípios que têm dentro de sua área territorial parques solares ou eólicos, poderemos nos unir para nos fortalecer e gerar renda, afirmou ele. Caso não seja feita essa união, o prefeito alegou que os municípios continuarão pagando caro pelos custos de grandes investimentos que estão sendo feitos com a construção desses parques. Se criarmos esse consórcio, será um grande marco, salientou ele. Gostaria de saber dos nobres colegas o que vocês acham aí da ideia aí do prefeito Roberval Meira. Com a palavra é o nosso companheiro Brito Silva. Essa inverteu aí, mas tá bom. Alberto e Emanuel, é o seguinte, essa ideia dele aí é muito bacana, viu? Eu acho muito legal, é importante realmente a gente pensar nesses investimentos aí, tem gerado muita renda, muito emprego, mas também ter muita atenção e muito cuidado e prestar muita atenção na questão da licença ambiental, do meio ambiente, né? A gente sabe que precisa ter toda essa atenção aí, todo esse cuidado, inclusive a questão de documentação de terras e tal, porque houve uma época aí, uma informação do G1, não foi, na Bahia? Falando de invasão de terras lá e tal, por parte de empresas que trabalham nesse ramo. Então tem que ter todo um cuidado, tem que ter todo um aporte, mas é um investimento muito importante, é interessante, né? A gente precisa cada vez mais pensar em energias renováveis, em energia com sustentabilidade, principalmente visando preservar o meio ambiente, economia principalmente também, até porque a gente está cada vez mais aí com escassez hídricas, com problemas realmente de abastecimento, de geração elétrica, de energia elétrica, então a gente precisa realmente pensar nessa questão aí. O município sim é forte nesse quesito aí, tem todo o suporte para isso, tem muitos ventos e tal, então dá para poder gerar realmente com certeza, assim como também tem feito muito sucesso em toda a região a energia solar. Vamos torcer para que realmente aconteça, mas lembrando, acontecer com toda a responsabilidade. Exatamente. Concordo plenamente. Tá vendo? Só foi eu botar o Brito Silva, ele já ficou arretado. Não, gostei das colocações de Luiz e é isso mesmo. Hoje a gente tem que pensar no futuro. A gente não tem que pensar só no agora, a gente tem que pensar uma cidade voltada para o futuro, porque o que é que acontece? Infelizmente, a maioria dos prefeitos, eles querem desenvolver a cidade, mas pensando só no agora. Eles não pensam que lá na frente a cidade vai se expandir. Num projeto do futuro, né? Vamos dar um exemplo aqui, a questão do esgotamento sanitário. Abastecimento de água. Esgotamento sanitário. É essencial. O que acontece? Qualidade de vida, né? Não, é qualidade de vida. Mas eu digo o seguinte, como o Roberto estava citando ali, só pensando hoje, quer dizer, o esgotamento sanitário fica em terceiro ou quinto plano. Vamos asfaltar e deixa o pau quebrar. E depois, quando fizer o plano para esgotamento sanitário, e aí? Tem que quebrar esse asfalto todinho. Exatamente. Então não pensou no futuro. Primeiro esgotamento sanitário, a rede de água pluvial. Agora sim, vamos para o asfalto. Então tá acontecendo aí o negócio meio que atravessado, mas fazer o quê, né? Então hoje aqui em Livramento, você pode ver aqui algo que vem acontecendo, são os chamados loteamentos. Os loteamentos hoje, que são os empreendimentos aqui no município, o que é que acontece? Eles já são planejados para esgotamento sanitário, as vias longas, fácil acesso, tudo facilitando. Eu tenho um lote aqui, um terreno que eu comprei aqui em um condomínio,
E graças a Deus já foi tudo planejado e hoje já está praticamente em fase final. Então isso facilita. Inclusive as cidades planejadas geralmente têm facilidade de muitos investimentos, até mesmo como por exemplo, adequação de trânsito, né? As cidades não planejadas, você vê, é uma rua que fica sem saída, é outra que termina com um triângulo e tal, fica aquele negócio bagunçado. As planejadas não, já são todas ali, as ruas na medida, tudo certinho, tudo bonitinho, e quando vai realmente se construir ou mesmo fazer alguma outra operação, tá tudo dentro dos parâmetros legais. Então realmente tem toda essa questão aí também. Se não há planejamento, há uma bagunça, confusão generalizada. Exatamente. Beleza. Vamos que vamos, 13h15, 13 horas mais 15 minutos, 13h15. Acidente em Teixeira de Freitas deixa uma morte e 9 pessoas feridas. Em Teixeira de Freitas, uma jovem de 19 anos morreu e 9 pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada desta segunda-feira, primeiro na BA-290, próxima ao Cobarça, no extremo sul da Bahia. O trágico acidente envolveu 2 veículos, sendo um Renault Oroch ocupado por 5 pessoas. De acordo com informações, o veículo Fiat Estilo, placa GRT 8418, conduzido por Breno Oliveira Silva, colidiu contra outro carro de passeio quando trafegava em contramão. O motorista da caminhonete, identificado como Marcelo Laurentino de Souza, de 40 anos, ficou em estado grave, sendo transferido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Maria Eduarda Silva Pereira foi identificada e foi socorrida, contudo, não resistiu ao impacto. Outros vitimados estão internados no Hospital de Caravelas. O delegado plantonista autorizou a remoção do corpo da jovem para o Instituto Médico Legal IML de Teixeira de Freitas, onde foi submetido a exames de necrópsia e liberado para a família realizar o sepultamento. Todas as vítimas são funcionárias da padaria Arte do Sabor em Teixeira de Freitas. Meu Deus do céu. Imagine como não está, né, a cidade, né? Meu pai do céu. Olha, Covid e depressão entra em vigor, nova lista de doenças do trabalho. Entrou em vigor na última sexta, 29, uma portaria que atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho. O Ministério da Saúde incorporou 165 novos itens à relação de patologias, o que inclui Covid-19, burnout, depressão e alguns tipos de câncer. A portaria número 1999, de 27 de novembro de 2023, atualizou a lista pela primeira vez em 24 anos. A atualização aumentou a quantidade de códigos de diagnósticos de 182 para 347. Grande parte dos novos itens se relacionam a doenças de saúde mental, como transtornos ansiosos e depressivos, ou mesmo o abuso de substâncias em consequência do trabalho. No caso da Covid-19, a lista inclui aqueles casos em que o trabalhador se expôs ao vírus em atividades de trabalho. A renovação da lista também é utilizada em ações no judiciário e na concessão de benefícios por afastamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Beleza? Então tá aí, né? Olha, a Bahia tem 5 municípios reconhecidos como eliminação da transmissão vertical de HIV ou sífilis. O Ministério da Saúde entregou certificados de eliminação e selos de boas práticas para a eliminação da transmissão vertical de HIV ou sífilis a 4 estados e a 73 municípios brasileiros, sendo 5 baianos. Vitória da Conquista recebeu o certificado de eliminação da HIV e o selo prata rumo à eliminação da transmissão vertical da sífilis. Jequié recebeu o selo prata tanto para HIV quanto para sífilis. Barreiras foi reconhecida, né, com o selo prata HIV e com o selo bronze sífilis. Porto Seguro e Santo Antônio de Jesus receberam o selo prata HIV. A transmissão vertical ocorre da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou aleitamento.
Para evitar esse tipo de transmissão, as gestantes devem fazer o pré-natal com todos os testes e cuidados disponíveis no Sistema Único de Saúde, que dispõe de insumos para prevenção, diagnóstico e tratamento, como preservativos, testes rápidos e laboratoriais, fórmula láctea, antibióticos e antirretrovirais. Celular Seguro atinge marca de 1 milhão de usuários cadastrados. Bahia é o estado que mais registra. O serviço Celular Seguro, iniciativa lançada pelo Ministério da Justiça para combater o furto de aparelhos celulares, atingiu a marca de 1 milhão de usuários nesta segunda-feira, 1º. Com um botão de emergência para perda, furto ou roubo, a plataforma assegura o bloqueio do aparelho. Para utilizar o aplicativo, os interessados devem cadastrar-se o mesmo login de acesso ao site oficial do governo, o gov.br. Além de somar 1 milhão de usuários, a plataforma também registrou até esta segunda 750.135 telefones cadastrados. Com 12 dias de lançamento, o Celular Seguro recebeu 7.005 alertas de usuários sobre a perda, roubo ou furto de aparelhos. A Bahia é um dos estados com mais alertas registrados, com 501 ao todo. Tá aí, né? Bahia, é a Bahia. BR-116, mãe e filho brumadenses perdem a vida em acidente fatal. Um grave acidente na BR-116, próximo a Dantelândia, em Vitória da Conquista, que tirou a vida de uma mãe e seu filho. As vítimas foram identificadas como Anderson Yuri Amorim e sua mãe Claudineia, de 45 anos. Ambos eram os ocupantes do carro de passeio que colidiu violentamente com uma carreta, deixando o veículo completamente irreconhecível. Anderson, com apenas cerca de 1 ano de serviço, desempenhava a nobre função de polícia militar em Minas Gerais. Sua mãe, Claudineia, contribuía como agente de trânsito em Brumado. Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico Legal, IML, de Vitória da Conquista. Quero aqui, solidarizar aí com todos os familiares, e uma grande perca, menino jovem, estava aí a completar aí 1 ano, prestando aí como policial militar em Minas Gerais. A mãe dele eu conheci, não tinha muita amizade, mas sempre que a gente passava, sempre se cumprimentava. E Brumado tá em luto, com essa perda aí de mãe e filho, Emanuel. Eu também conhecia a mãe desse rapaz que era policial, E é lamentável. Sabemos que acidentes, eles geralmente aumentam, período de festividades. Não sabemos se foi devido a isso aí, mas lamentável. Brumado, como vocês, está de luto. A mãe dele também não era da guarda do trânsito em Brumado, e ele policial em Minas, e os dois partiram, aí deixando aí saudades, deixando cada um, tanto ele quanto ela, deixando o seu legado. Triste, viu? Meu pai do céu. Alberto, mudando de assunto aqui. Diga aí. Você lembra do 8 de janeiro do ano passado? Tá pertinho, né? Faltam 6 dias. Então, olha só. Há uma semana do 8 de janeiro, governo monitora mensagens sobre eventuais protestos. Vamos lá? Há uma semana de os atos criminosos do 8 de janeiro de 2023 completarem 1 ano, o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal monitora grupos em redes sociais que discutem a possibilidade de protestos para o dia. As informações são da CNN Brasil. Os diálogos, no entanto, são tratados pelo menos por hora como conversas sem potencial de grande mobilização na esplanada dos ministérios. Na próxima segunda-feira, 8, representantes dos 3 poderes vão se reunir em uma cerimônia para demonstrar repúdio
e vitória da democracia contra os ataques criminosos que destruíram patrimônio nas sedes do Planalto, do Congresso e também do Supremo Tribunal Federal, o STF. A Secretaria deve fechar um plano de segurança na próxima quinta-feira, 4. O esquema está sendo montado em conjunto com o Ministério da Justiça, Polícia Civil Federal e Polícia Legislativa, além do Gabinete de Segurança Institucional. Conforme a CNN, o governo do Distrito Federal ainda não decidiu se fechará as vias de acesso aos prédios dos 3 poderes, mas as forças de segurança já foram colocadas de prontidão para atuar caso seja necessário. Ao todo, mais de 500 policiais militares devem ser escalados para a segurança nos arredores dos prédios da região. Daí, portanto, um fato que, na minha opinião, né, foi um fato lamentável. Obviamente que quem se envolveu naquilo, né, identificado, deve pagar, isso não resta dúvida. Agora, basear-se que por algumas mensagens, inclusive o próprio serviço de inteligência reconhece que, pelo menos até o momento, as conversas que estão sendo monitoradas pelas redes sociais, eles têm como uma grande mobilização na esplanada dos ministérios. Agora, o que acontece? Os 3 poderes vão se reunir em uma cerimônia para demonstrar repúdio e vitória da democracia contra os ataques criminosos. Ou seja, vão cutucar uma ferida. Não precisava dos 3 poderes estar fazendo essa reunião lá para dar repúdio, para isso, não. Passou. Quem for punido, foi punido. Quem tem que estar preso, está preso. Pronto, agora vamos fazer esse movimento todo para relembrar um troço que não teve nada de bonito. E o que acontece? Desperta novamente, né, o desejo de quem quer fazer alguma coisa tentar fazer. Então eu acho desnecessário essa manifestação aí dos 3 poderes, né, para fazer esse ato lá. E outro detalhe, vai perder tempo, vai mobilizar forças militares, força legislativa, força do executivo, todo o potencial de polícia que eles puderam mobilizar, tanto é que são 500 policiais militares, só militares, 500. Para isso daí, o que podia fazer? Se suspeitam das conversas, deixa os policiais de alerta, cada um nos seus pontos estratégicos, pronto. Mas ir para lá fazer isso daí, eu acho que isso Eu acho, minha opinião, isso aí deveria ter feito ano passado. Eu acho, minha opinião, que a nota de repúdio realmente é desnecessária. Agora, trabalhar em cima das mensagens tem que trabalhar. Não. Trabalhar em cima das mensagens, eu concordo. Agora, isso aí. Justamente o que eu acabei de falar. Trabalhe em cima das mensagens e coloque a polícia de prontidão. Eu acho que deveria ter feito isso foi ano passado. Todos eles sabiam que ia ter um grande movimento no dia 8 em Brasília e não tomaram providência. Deixaram o pau quebrar. E outra coisa, tem imagem lá que foram apagadas que até hoje ninguém sabe onde foi parar, né? Deve sumir esse bocado de imagem. Vamos ficar quieto, que senão daqui a pouco a gente acaba falando que não deve. O secretário de segurança que rodou também, inclusive, deveria ter entregue essas imagens, né? Também, como também o Ministério da Justiça, tava todo mundo lá. Todo mundo balai do mesmo saco. Lula sanciona a lei que regulamenta apostas esportivas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou parcialmente o projeto de lei número 3.626 de 2023, que regulamenta apostas esportivas e quota fixa, as chamadas bets. A medida, publicada no sábado 30, em edição extra do Diário Oficial da União, tributa empresas e apostadores e define regras para exploração do serviço, além de determinar a partilha da arrecadação. As apostas esportivas de quota fixa são aquelas em que o apostador sabe exatamente qual a taxa de retorno no momento da aposta. De acordo com o Palácio do Planalto, com a nova lei ficam regulamentadas apostas virtuais, apostas físicas e evento real de temáticas esportivas, jogos online e eventos virtuais de jogos online. O texto fixa
expressamente a cobrança de 15% de imposto de renda da pessoa física, o IRPF, sobre o valor líquido dos prêmios obtidos. A lei determina ainda que, do produto da arrecadação, após deduções, 88% serão destinados à cobertura de despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria. Os 12% restantes terão as seguintes destinações: 10% para a área de educação, 13,6% para a área de segurança pública, 36% para a área do esporte, 10% para seguridade social, 28% para a área do turismo e 1% para medidas de prevenção, controle e mitigação de danos sociais advindos da prática de jogos nas áreas de saúde. Aí o bicho vai pegar. Resumindo, a partir de agora, quem faz sua apostazinha já sabe que não vai ganhar aquilo que está lá. Tem que pagar imposto. Mais imposto. Quem foi aí que apostou aí que Lancelotti ia assumir a seleção brasileira? Não faço ideia. Eu, desde o início eu falei, sonho de otário. Sonho de otário, e está comprovado aqui agora. O que foi que eu disse há quase um ano atrás. Sempre quis ficar no Real Madrid, diz Ancelotti sobre seleção brasileira. Após renovar seu contrato com o Real Madrid, Carlos Ancelotti reforçou sua decisão nesta terça-feira 2, conhecida como hoje, e disse que as coisas aconteceram como eu queria. O técnico italiano também confirmou e agradeceu o contato de Edinaldo Rodrigues, presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para assumir o comando da seleção brasileira. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Aspas. Todo mundo sabe, é a realidade. O Real Madrid também sabe que eu tive contato com o presidente da CBF, que era o Edinaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo pelo carinho e interesse que demonstrou para que eu treinasse a seleção brasileira. Me senti muito honrado e orgulhoso, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Isso estava claro para todos, fecha aspas, comentou o Ancelotti. Sem explicar se esta teria sido a causa da sua renovação com o Real, Ancelotti mencionou que Edinaldo deixou a presidência da CBF recentemente. Aspas. Nos últimos meses, aconteceu que o Edinaldo deixou de ser presidente da confederação, mas o contato aconteceu. No fim das contas, as coisas aconteceram como eu queria, que era continuar aqui. Sempre quis ficar no Real Madrid. Fecha aspas, disse ele. Questionado sobre o futuro, numa possível nova negociação para comandar a seleção brasileira, Ancelotti se esquivou. Aspas. Posso conceber isso. Pensar em ser treinador do Brasil é um grande sonho, mas não sei se vão me querer em 2026. Não sei se eles estão felizes com a minha decisão. Fecha aspas. Disse o técnico, citando o período de duração do novo contrato com o Real Madrid. Só besta aí, rapaz, para ter acreditado que a seleção brasileira teria um técnico estrangeiro e logo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Então, se ele fosse doido, largar um campeonato organizado para vir para um fim de mundo desse, onde o futebol brasileiro é o mais desorganizado de todos. Nós temos um calendário todo ao contrário do resto do mundo. Você vê que a Argentina tá logo aqui do lado, o calendário do futebol argentino é totalmente diferenciado do nosso. Tá aí, teremos agora aí, durante esse ano, rodadas da Sul-Americana.
das eliminatórias. Sabe o que é que vai acontecer? Campeonato Brasileiro não vai parar. Os times que tem, a exemplo do Flamengo, perdem aí em torno de uns 6 jogadores. Flamengo, Palmeiras, mas quem mais perde é o Flamengo, que o Flamengo é o que mais tem jogadores de seleção, principalmente vindo da América do Sul, principalmente do Uruguai. É verdade. E aí o que acontece? Esses times ficam prejudicados. Se não tiver banco, não tiver entrosamento, o time pode estar bem no campeonato, mas perde 2, 3 jogos. Meu irmão, acaba perdendo jogos que poderiam ganhar com facilidade. Então, ele fez o certo. A minha opinião, na época eu falei, o nome ideal para assumir a seleção brasileira seria 2 portugueses, Abel do Palmeiras e Jorge Jesus, que passou pelo Flamengo. Aí eu concordo. Jorge Jesus está lá fora, completou 20 jogos semana passada, arrebentando, sem perder, arrebentando, e disparou na liderança. É brincadeira? Em um campeonato, mas tá na Arábia. Epa, os melhores jogadores hoje estão lá. Correto, e o time dele correto. Tá dando show de bola. Ô Luiz, eu parei pra ver, é a mesma coisa que você tá vendo o Flamengo de 2019. Mesma coisa, né? Bem organizado. Aí o cara vai sair de lá pra vir pro campeonato, onde nós temos os melhores jogadores da face da terra, são os brasileiros, sem sombra de dúvidas, mas que felizmente eles chegam lá fora, se adaptam ao futebol de lá. Quando vem pra seleção, não tem adaptação alguma, porque não tem tempo de treinamento, de convivência, tem nada disso. Sem contar que é um troca-troca danado. Exatamente. Não tem uma escalação correta ali. Sei lá. Pelo amor de Deus. E do jeito que vai aí com o seu Diniz, classifica não. Não vai nem pra Copa. Não vai pra Copa do Mundo. Pode ser que queime minha língua, não sei. Eu acho que não vai nem pra Copa do Mundo. Tô jogando praga não. Mas a verdade é essa. E ainda fica os abestalhados que fica retado porque eu fico torcendo pra Argentina. Aí depois, se eu for explicar, não gosta. Tô falando mal da seleção não, do futebol brasileiro não, tô falando a realidade. Doa quem doer. Tô falando a realidade. Ô, seu Alberto, é o seguinte, a gente recebeu no nosso WhatsApp aí no começo do programa, né? A situação aí do bairro Rodoviário é embrumado. Pelo visto lá, lixo pra todo lado, né? Isso, rapaz, a coisa lá tá feia. Cadê a coleta de lixo? Começou o ano, lixo lá pra tudo que é lado. Meu Deus do céu. Pronto. A pergunta é só lá no bairro Rodoviário? Porque eu não tive lá esse final de semana, então eu tô mais por fora do que bunda de índio. E também a gente recebeu uma mensagem aqui que é aquela ladainha de sempre lá, né? Usa o prédio da bem posta para colocar crianças, tira o prédio da bem posta, derruba o prédio da bem posta, coloca a criança para estudar lá, não leva para Iguatemi, a ladainha que segue, viu? Quieta com isso aí mesmo. Aí é duro. Isso aí já virou, sabe o que é? Politicagem. Já virou politicagem, que lá na bem posta que bem tem hoje lá esse negócio aí. Um fala uma coisa, aí outro vem com outra, aí o bicho pega. Tá doido, quieta. Bora lá. Você tem alguma matéria, Emanuel, você? Vamos lá, Alberto tá no ponto, Alberto, se tiver pode mandar bronca aí. A minha tá, prepara a sua lá. 4 homens são presos com drogas e simulacros de armas em Macaúbas. 4 homens foram presos nesta segunda-feira, primeiro com drogas e simulacros de armas de fogo na cidade de Macaúbas. De acordo com a polícia militar, uma equipe realizava rondas na avenida Via do Acesso, momento em que os 4 suspeitos foram vistos em um carro próximo a um posto de combustíveis. Ao perceber a presença da polícia, o condutor do veículo suspeito empreendeu fuga, mas foi alcançado. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o motorista um simulacro de arma de fogo, 21 trouxas de substâncias análogas à maconha, 7 papelotes análogos à cocaína e R$150 em espécie. Diante disso, ainda de acordo com a PM, os agentes realizaram buscas no veículo, sendo encontrados mais um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão, 3 celulares, 2 tabletes de substâncias análogas à maconha,
3 substâncias análogas à droga sintética, 2 cartões de pessoas diversas e 3 relógios. Os indivíduos foram encaminhados à delegacia de Bom Jesus da Lapa, no Oeste Baiano, para adoção das medidas cabíveis. Tá aí, né? Polícia aí jogando duro lá em Macaúba, seu Emanuel. É isso aí, né? A polícia atenta, né? E fazendo o seu papel, né? Embora sabemos que a polícia precisa ser mais valorizada no quesito salário, né? Olha só, Alberto e Luiz e todos os ouvintes, comunicados de falta de água e consultas de impostos são os novos serviços do site do governo do estado. 3 novos serviços passam a integrar a plataforma ba.gov.br do governo do estado. Foram anunciados os serviços ligados à Embasa, Procuradoria Geral e Secretaria da Fazenda. A partir de hoje, sem precisar sair de casa, o cidadão poderá comunicar a falta de água utilizando somente um computador ou também o celular e informando a matrícula. Para isso, deve-se acessar o portal ba.gov.br, fazer a autenticação, informando dados de acesso, CPF ou e-mail e também senha. E pesquisar o serviço, reclamar sobre falta de abastecimento de água após pressionar o botão e solicitar, e será verificado se o CPF foi logado no portal e se possui matrículas vinculadas a ele na base de dados da Embasa. Caso positivo, será possível trazer as matrículas pessoa física, né? Para que sejam vinculados ao CPF em questão para o registro de falta de abastecimento de água. O serviço mostrará todas as matrículas associadas ao titular da pessoa física, CPF, ou no caso da pessoa jurídica, CNPJ, também ao representante legal. Também será possível saber a previsão de regularização do abastecimento de água quando o abastecimento de água tiver interrompido para a realização de manutenção na rede de distribuição, ou ser informado caso o abastecimento de água seja suspenso, né, por inadimplência. É importante lembrar que há algumas situações nas quais o registro da reclamação não será realizado, caso já exista um registro aberto de falta de água para a mesma matrícula, caso exista uma ocorrência operacional que necessite da manutenção da rede, a água da localidade. Caso o abastecimento de água seja suspenso por solicitação do usuário ou pela Embasa, caso o imóvel não tenha ligação com a rede de água da Embasa e também em condomínio com medição individualizada, o registro do serviço só poderá ser feito com a matrícula principal do condomínio. Olha, muito boa intenção, e de boas intenções o inferno tá cheio. Se fazendo o troço pessoalmente não tá dando resultado, imagina através de plataforma. Me ajuda aí. Não, me ajuda aí. Como diria o Datena. Brincadeira. Duro, tem que parar de arrumar essas confusões. Não é confusão, Mostra que o pessoal tá gritando, tá batendo, aí os caras me criam plataforma.ba.gov.br. Você vai reclamar, passa sua matrícula, digita sua matrícula, bota seu CPF, faz o seu registro, aí pronto. Se tiver faltando água lá na tua casa, vai rapidamente. Pelo amor de Jesus Cristo, começar o ano com um negócio desse. Tanta plataforma pro governo criar, vai guiar. Me ajuda, me dá Jesus. Paciência, Jesus. Aleluia, irmão. Plataforma, velho. Seu Luiz. O pessoal tá gritando aqui, batendo, fazendo, não tá acontecendo nada, vai trazer plataforma. Diga, seu Roberto. Louco. Procure aí o hino do Bahia. Caçar que fazer. O hino do Bahia. Hino do Bahia? É, do Bahia.
Olha, Tricolor Baiano celebra 93 anos vestido de branco, azul e vermelho. O primeiro dia do ano é para lá de especial para o torcedor do Bahia. Além da chegada do ano novo, é quando o clube completa mais um aniversário. Nesta segunda, primeiro Tricolor Baiano celebrou 93 anos de existência. No dia 8 de dezembro de 1930, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, 4 ex-jogadores do clube baiano de tênis, além de uma associação atlética da Bahia, discutiram a formação de um novo time de futebol. 4 dias depois, mais de 70 pessoas, a maioria ex-atletas da AABB e do Baiano, reuniram-se para definir os rumos da nova agremiação. Naquela reunião, foram defendidas as cores da branco, azul e vermelho. No dia 1º de janeiro de 1931, o Esporte Clube Bahia nasceu com presença de profissionais liberais, funcionários públicos, jornalistas, microempresários e estudantes. O médico Valdemar Costa foi considerado o primeiro presidente. A primeira partida aconteceu em 1º de março de 31 contra o Ipiranga. Triunfo por 2-0 com gols de Baima e Guarani. O duelo durou 20 minutos e foi válido pelo torneio início do estadual. O Bahia coleciona diversos títulos, entre eles os brasileiros de 1959 e 88. A CBF parabeniza toda a diretoria, atletas, funcionários e torcedores pela data especial e deseja muitas glórias e conquistas no futuro. Parabéns, Bahia! É, pra mim, um dos hinos mais bonitos depois do Flamengo. Esse do Bahia. Isso em cima do trio elétrico. Armandinho tocando aquela guitarra baiana, meu irmão. É de arrupiar os cabelos do zóio. Foi esse hino aí que me tirou da igreja. Não, senhor, não foi esse não. Foi do Bahia. Não. Foi do Bahia. Quem foi que passou lá no trio cantando lá? Foi esse mesmo. Ah, foi? Foi indo do Bahia. Aham, tá, entendi. Foi indo do Bahia. E depois que saiu da igreja nunca mais voltou, né? Não. Até hoje tá correndo atrás do trio. Até hoje. Tá correndo atrás do Dodô trio. e Osmar. Deu uma madeirada. Não foi Dodô e Osmar mesmo. Aí. Que passou tocando. Eu lembro que você falou. Foi quando o Dodô e Osmar compôs aquela música lá, Se o Caminhão Virou. Eles estavam saindo de Salvador para ir fazer a festa no interior, né? No caso aí, Itabuna. E aí eram por volta aí de umas 9 horas da noite, que antigamente os trios faziam a turnê pelos bairros de Itabuna, já puxando a galera para vir pra praça, para vir pro carnaval. E foi o primeiro carnaval antecipado do Brasil, foi de Itabuna. E aí Dodô e Osmar passa cantando o hino do Bahia na porta da igreja. Peguei a Bíblia, dei pra vizinha e falei, vou ali na biblioteca fazer um trabalho, uma pesquisa. Nisso, vamos nessa, né? E aí capei o gato, e até hoje. E vamos capando também, né? Boa tarde, pessoal. Tchau, gente! Tchau. Termina agora na Portal FM. Portal Notícias. Portal Notícias. Até o nosso próximo encontro. A informação